das Crianças! Dia das Crianças! Olá pessoal, bem-vindo à nossa nova série. Eu estou muito feliz por ver vocês por aqui. Por que eu estou apertando os olhos? Bem, quando precisamos ver algo e temos dificuldade, a gente aperta bem os olhos. Isso ajuda os olhos a se focarem e podemos ver mais de perto. Aliás, esse é o tema da nossa nova série. Foco. Olhe mais de perto. A fé é mais ou menos assim. Às vezes, para confiarmos em Deus, precisamos focar e olhar mais de perto, especialmente porque realmente não podemos ver a Deus. O versículo tema que precisamos decorar, ele diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos repetir? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E hoje nós vamos ouvir uma história sobre fé. Por isso, eu peço que você pegue os seus binóculos, pegue os seus óculos, pegue a sua lupa ou qualquer outra coisa que te aproxime das câmeras, porque a nossa história vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Esse mês estamos aprendendo sobre fé. Você provavelmente já ouviu essa palavra antes. Existem muitas frases bem conhecidas que as pessoas falam o tempo todo. Frases do tipo, manter a fé, ou a fé pode mover montanhas, ou dê um passo de fé. Mas o melhor lugar para aprendermos sobre a fé é a Bíblia. Nós não podemos ver a Deus, mas nós temos a palavra de Deus. E quando folheamos, vemos histórias de homens e mulheres que viveram antes de nós. O escritor de Hebreus, ele explicou a fé dessa forma. Se esses versículos te são familiares, é porque é parte do versículo que nós devemos decorar, guardar na nossa memória. Vamos abrir Hebreus 11, versículos 1 e 2. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Podemos aprender muito com homens e mulheres da história que escolheram ter fé. Eles viveram também em um mundo difícil, dias difíceis, como nós temos vivido. E é muito precioso, porque nós podemos aprender como eles, em tempos difíceis, escolheram ter fé em Deus. O escritor de Hebreus lembra alguns desses homens e mulheres na história de Deus. Homens como Noé, Abraão. Deus disse a Abraão para se mudar com toda a sua família para uma terra longínqua. Abraão já estava ficando velho quando Deus disse isso para ele. E na época, Abraão e Sara ainda não tinham filhos. Mas Deus disse para Abraão que isso estava prestes a mudar. Veja, em Gênesis capítulo 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja, Deus estava planejando enviar o seu Salvador Jesus como tataratataratataratataraneto
de Abraão. Abraão tinha a promessa, mas ele não podia ver ainda quem Deus enviaria. Mas Abraão decidiu confiar em Deus e ele se mudou como Deus havia dito. Por causa da fé de Abraão, muitos outros da família depositaram a sua fé em Deus. Pessoas como Jacó, Isaac, José, eles decidiram confiar em Deus, depositar a sua fé no Deus de Abraão. Deus também falou com Moisés através de um arbusto em chamas. Mesmo Moisés tendo sido criado pela filha do faraó, Moisés decidiu ficar do lado do seu povo e contra o faraó. Ele bravamente levou o povo de Deus à liberdade. O escritor de Hebreus, ele faz uma lista enorme de homens da fé. E se você folhear, você vai ver muito mais. São tantas pessoas que depositaram a sua fé em Deus que o escritor ele desistiu de listar todas elas. Mas nós também não podemos esquecer de Davi. Deus prometeu que Davi seria um grande rei, mas ele ainda não era rei. E ele ficou anos fugindo do rei Saul. Ele temia pela própria vida. Mesmo assim, ele se lembrava da promessa, ele sabia que Deus a cumpriria. E eventualmente, Deus cumpriu e Davi tornou-se um grande rei. Nenhuma das pessoas do Velho Testamento podiam ver com seus olhos como Deus salvaria o seu povo. Ao invés disso, eles olharam para a maneira como Deus trabalhou na vida do herdeiro. Eles resolveram acreditar no plano maior. Eles escolheram ter fé. Aqui é que as coisas ficam interessantes. De todas as pessoas que nós já estudamos aqui, de todas as outras listadas em Hebreus e de tantas outras que viveram lá no Velho Testamento, quantas dessas pessoas vocês acham que viram o plano de Deus se tornar realidade? Quantas? 0. É isso mesmo, nenhuma dessas pessoas. Vamos ver o que Hebreus, capítulo 11, de 39 a 40 diz? Ele diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você entendeu a última parte? Deus havia planejado algo melhor para nós. E o plano de Deus inclui todos nós, todo o caminho de volta à criação. Deus sempre teve o plano de enviar um Salvador. E então, no momento certo, Ele enviou o seu Filho, Jesus. Jesus nos mostrou como Deus é. Ele nos ensinou a coisa mais importante, amar a Deus e as outras pessoas. E então, Ele foi morto numa cruz. Os seus amigos pensaram que a história tinha acabado por aí. Até que Deus o ressuscitou. E por causa da morte e ressurreição de Jesus, todo aquele que o seguir poderá viver com ele eternamente. Oh, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Nós podemos seguir a Jesus, mesmo não podendo vê-lo. Pense nos primeiros cristãos, Pedro, João e os outros seguidores. Eles viram Jesus curar, ensinar. Eles viram quando Deus trouxe de volta a vida. E quando Jesus foi ao céu, eles continuaram a ter fé. E por causa do que os novos cristãos da igreja primitiva tinham visto, eles acreditavam no que eles não podiam ver. O final da história, onde Deus fará tudo certo, eles mantiveram a fé. E porque eles fizeram, cada um de nós também pode. Cada um de nós pode escolher viver pela fé. Você pode conhecer a Jesus, mesmo que nunca o tenha visto. Vamos falar com Deus e pedir para Ele nos dar a fé? Senhor, nós agradecemos por tantas histórias. Obrigada, Deus, pelos exemplos dos primeiros cristãos. Nós queremos viver como eles, permanecer em fé.
nós queremos escolher a ter fé. Nos ajude, Senhor, nos dá a fé necessária, porque nós queremos te conhecer e nós queremos viver dia a dia tendo fé em ti. Em nome de Jesus. Amém. Há muitas pessoas que tiveram fé em Deus desde a criação. Elas nem sempre podiam ver o final e muitas delas não viveram para ver Jesus vir até a terra, mas elas permaneceram confiando em Deus. Elas acreditavam no plano maior de Deus. E quando Jesus veio até a terra, elas não tiveram dúvida de que Ele era o Salvador que Deus havia prometido o tempo todo. É como vemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o versículo para memorizar. Vamos ler? Ele diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode acreditar em Deus mesmo sem poder vê-lo. E quando você vê a forma como Deus trabalha na vida de outras pessoas, você saberá como Ele pode trabalhar na sua vida também. Se você nunca depositou a sua fé em Deus, mas gostaria, fale com a sua mãe, com o seu pai e o seu líder de grupo pequeno, ele vai gostar muito de tirar as suas dúvidas. Não se esqueça, você pode conhecer a Jesus mesmo sem nunca tê-lo visto. Não importa como você se sinta ao colocar a sua fé em Jesus. É sempre bom ficar perto de pessoas que também confiam nele. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui você vai encontrar histórias de pessoas que vieram antes de você e depositaram a sua fé nele. Tudo isso vai te ajudar a crescer na fé. É isso mesmo. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês e aprendermos juntos um pouquinho mais sobre a fé. Não perca as próximas aulas, memorize o versículo, lembre-se do nosso tema, foco. Olhe mais de perto. Um grande abraço para vocês, crianças, e até a próxima!